Então, meu nome é João Pedro, muito prazer. Tenho 23 anos. Assim, sou novo, como você falou, de idade, mas de alma, assim, tô bem tiozinho, cara. Sou um senhor de responsa. É isso, meu nome é João Pedro, tenho 23 anos. Mais padrãozão, assim, tipo. Pode ser, pode ser. Do jeito que você quiser, você é o convidado. Tô Então brincando, você tô seja brincando. bem-vindo sempre aqui no programa. Maravilha. Então, eu nasci em São Paulo, mas um ponto importante aí é que eu tive a oportunidade de viver os 13 primeiros anos da minha vida aqui em São Paulo e depois mudar para Bahia, né, onde eu morei aí 8 anos. Então eu digo que eu sou meio a meio. Sou meio paulistano e meio soteropolitano, lá de Salvador. E isso diz muito sobre quem eu sou, sobre as experiências que eu vivi. E é isso. Hoje eu trabalho com produção cultural, sou produtor cultural. Trabalho com elaboração, planejamento de projetos culturais, mais no viés de festivais de música, além de produção de eventos, né, com viés de live marketing. E é isso. O que Legal. mais a gente... E dentro desse cenário aí inicial que você nos passou, quando entra o João e a espiritualidade, qual é o momento que você começa a perceber isso na sua vida? Então, um negócio muito, cara, muito curioso é que a minha mente sempre falou, eu sempre conversei muito com a minha mente, né? E desde que eu me conheço por gente, sempre conversei, tive muitos diálogos com a minha cabeça. E aí, a partir disso, eu sempre pensei muito e durante ali a pré-adolescência e tal, eu comecei a meio que isso me confundir, isso me perturbar um pouco, né? E aí, compartilhando com os meus pais, compartilhando com família e tal, minha família não era tão religiosa assim, né? Família, agora que eu digo, é núcleo familiar, né? Tá. Mãe, pai, irmão, cachorrinho e cachorrinha, Billy e a Bela. Não eram, assim, grandes religiosas, todo domingo na missa ou qualquer coisa do tipo, né? A família se dizia católica, esse núcleo familiar. Porém, minha avó, ela também frequentava centros de umbanda, meu pai ia em alguns centros espíritas e tal. E aí, esse primeiro contato, sempre muito respeitoso com diferentes crenças, foi me dando uma base, assim, mais confortável de como organizar essa minha cabeça. De tipo assim, não, acalmar. Por mais que isso. Pô, João, mas o que tem a ver com espiritualidade em si? Nossa, você orava, pedia a Deus, sei lá, pra alguma coisa ruim se afastar? Não necessariamente. Mas você começar a ter noção do que é sua cabeça, do que pode ser uma influência externa. E aí você começar a ter esse tipo de autoconhecimento. Então eu acho que é mais ou menos isso, Que né? você começa lá na mais tenra idade a ter esses primeiros contatos com a questão da espiritualidade. Isso, assim, sei lá, se for pra dar uma idade aí, lá pros 10 anos de idade, eu acho que eu comecei a sentir um pouco essas questões que eu tava te falando. E aí, só que também, acho que isso é válido, né? Quando a gente fala de espiritualidade, e eu gosto muito de conversar sobre o tema com os meus amigos, com as minhas amizades e tal, um segundo que eu falo bastante, eu preciso me hidratar. Importante, importante. Eu gosto muito de conversar sobre o tema. E aí eu sinto que as pessoas, elas têm muito aquela necessidade de se enquadrar. Beleza, João, mas qual que é a sua religião? Você é católico, você é espírita, você é da Umbanda? E eu acho que assim, eu entendo a minha espiritualidade não dentro de uma caixa específica. Eu sou iniciado de uma ordem, é, só que eu digo que eu gosto de estudar e praticar a minha espiritualidade. Tá, Então, eu acho que isso é o fundamental. Todos os momentos da minha vida eu tô praticando a minha espiritualidade. tá. E essa sua prática, pelo que você está narrando, ela tem uma questão muito forte e profunda de ecumenismo e uma Sim, visão bem universalista, né?
de todas as questões ligadas à fé. E você fala isso com naturalidade, como você disse com seus amigos e tal, mas você leva isso para o seu dia a dia? Você acolhe pessoas? Como que é essa sua relação? Porque eu acho que as pessoas hoje estão precisando muito de uma palavra de amor, de acolhimento, de Sim, espiritualidade. sim. Porque quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala sobre muitas coisas, né? A gente Aham. está falando sobre muitas coisas. É, como que é essa sua relação No dia a dia, do dia né? a dia? Como que você lida com isso? Porque eu acho que esse meio de eventos tal é um meio muito dinâmico, É, de muitos jovens, é claro que tem pessoas mais velhas, mas é um ambiente muito agitado, né? sim, E sim. como que funciona isso no seu dia a dia? Então, Marcelão, primeiro eu acho que vale a pena dizer pro público que eu trato com tanta intimidade, porque o Marcelo, assim, ele me conhece desde que eu me conheço por gente, É. né? E por Tenho, isso o convite também. eu acho que depois a gente pode abordar um pouquinho isso, porque eu gosto de quando o Marcelo rasga elogios sobre a minha pessoa, ou Nossa. coisas do tipo assim, fala sobre sobre a nossa história, onde eu fui aluno dele, enfim, já já a gente entra E nesse é só ponto. um adendo aqui no programa, não que seja tão importante assim, mas ele é leonino e ele está manifestando aqui o lado leonino dele com muita potência. Mas 100%. pode seguir. Não, tem isso também, tem isso também. Mas então, cara, no dia a dia, né, como que eu costumo praticar? Eu acho que hoje eu entendo a minha espiritualidade, trabalhar a minha espiritualidade como uma escolha diária. Por quê, né? Ainda mais no cenário de eventos, eu vivo, acho que diversas experiências que me afastam do que a gente conseguiria ali considerar como espiritualidade ou práticas que são religiosas, vamos dizer assim, durante todo o tempo, né? Não tem como esconder, é um ambiente que tem um consumo de droga muito alto, um consumo de bebida alcoólica muito alto, que vive uma série de desequilíbrios, sabe? Principalmente ali. Eu tava comentando com um grande amigo meu de eventos esses dias, a quantidade de pessoas que tomam remédios antidepressivo, ansiolítico, coisas muito pesadas, cara, e sem um acompanhamento médico. Ele não é algo ali para você curar uma questão momentânea. Cara, se tornou um consumo de vício, né? E estar nesses lugares, optando por um outro caminho, tomando uma outra postura, uma outra conduta, sem ser um cara que se afasta, porque eu não sou. Eu sou isso, eu gosto de brincar, eu gosto de chegar, já dar risada, falar besteira, ser amigo, conhecer as pessoas, né? Conhecer um pouco das histórias delas. Então, tomar essas decisões e esse comportamento num cenário assim, você acaba. é, não sei se. Não é acolhendo a palavra, mas você acaba atraindo, de certa maneira, uma conversa, um desabafo, algo do tipo, né? E uma troca, na real. É uma troca. É uma conversa onde você troca experiências com a pessoa e às vezes ela tá em um momento da vida dela que ela tá um pouco mais fragilizada ou precisando dessa viradinha de chave. Essa viradinha de chave, é, eu acho que é o ponto principal de você trabalhar na sua cabeça que você não tem que necessariamente ir a uma igreja aos domingos, não julgando quem tem essa tradição, porque é Claro. uma tradição linda, é algo muito, enfim, é muito válido, né? Ou você tem que frequentar um centro X às quintas de noite ou algo do tipo. Você tem que trabalhar isso diariamente, né? E aí não é orar o tempo todo, pô, eu vou no banheiro, rezo, ou converso com Deus, ou peço, só peço. Não. Quais são as minhas condutas, as minhas ações durante o meu dia que me conectam com o que eu acredito? Que me conectam com as coisas que baseiam a minha fé, né? Tá.
Acho que é mais ou menos isso. E aí, entrando na pergunta que você fez, né? É inevitável não se relacionar e não conversar isso com as pessoas. Ainda que muito delicado. Nem todo mundo, às Tá vezes... aberto também, né? vai estar aberto ou vai ser um assunto legal. Porque as pessoas têm isso, né? A gente tá num cenário onde tudo tem que ser para ontem. As conversas são rápidas, superficiais, não se existem tantos papos assim, ainda mais entre os Até jovens. Tempo, né? Eu não gosto de jovem, já tô avisando. Não gosto de Eu jovem. odeio jovens.